Recentemente, a grande mídia, com razão, criticou Donald Trump por um post de IA em que ele é retratado como uma figura santa, curando os doentes. O presidente americano foi acusado de blasfêmia por se comparar a Jesus Cristo, coisa que Lula da Silva já faz há muito mais tempo aqui no Brasil, mas sem a mesma cobrança da imprensa. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei e eu pudesse ter a camisa, meu povo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tanto estilhaçado de meu povo. Essa fala do petista é um exemplo ilustrativo da soberba, o primeiro e mais grave dos pecados capitais. A Bíblia ensina que o orgulho precede a ruína, e foi justamente esse vício que motivou a queda do próprio diabo. Pedro e Tiago escreveram: Deus resiste aos soberbos. Ou seja, quem é arrogante, quem se acha melhor, maior que os outros, está em desobediência ao Criador, que espera de nós um espírito mais humilde. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato. Além da prepotência, outro sinal da soberba é a ilusão de conhecer os desígnios de Deus. Paulo ensina que ninguém conhece as coisas de Deus. Os seus juízos são insondáveis, os seus caminhos inescrutáveis, e toda a sabedoria do mundo não passa de loucura aos olhos de Deus. Ainda assim, os soberbos e os orgulhosos amam exaltar a si mesmos como se conhecessem as razões do Senhor. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Tá aí uma manifestação escandalosa de orgulho e soberba. Envaidecido com as próprias ilusões, Lula sequer percebe que, ao afirmar que ele é a causa divina de um sertão sem água, ele se coloca como a razão espiritual para o sofrimento de dezenas de milhões de pessoas ao longo da história. Esse egocentrismo é padrão. No seu delírio de grandeza, o soberbo se coloca no centro do universo, ocupando o espaço que pertence a Deus. Mas as blasfêmias não param por aí. Um pensamento anticristão que a esquerda tem replicado no debate público é esse aqui. Que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém! Meu Deus, essa colocação é herética e incorreta de 100 maneiras diferentes. Em primeiro lugar, Lula usa um critério secular e humano para rotular aquilo que é eterno e divino. Mas o Senhor alertou o profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e assim também são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. O reino do Altíssimo, como nós rezamos no Pai Nosso, está nos céus. Já o príncipe desse mundo, onde mora a disputa política e a glória dos governantes, é o diabo, o Deus dos séculos e o pai da mentira. Portanto, ao contrário do que diz o Lula, Jesus não está à esquerda, ele está acima, de onde vai julgar os vivos e os mortos, separando o certo do errado, não a esquerda da direita. E aqui está a diferença fundamental. A esquerda, como toda ideologia, é humanamente falha e muda ao longo do tempo. Já a verdade é perfeita e permanece inalterada, porque é divina e eterna. E cabe ao homem adequar suas ideias e principalmente as suas ações de acordo com a palavra de Deus, no melhor da sua limitada capacidade. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar do doente, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. Meu Deus, Jesus não foi crucificado pelos ricos por cuidar dos pobres. Ele foi crucificado pelos poderosos por ameaçar seu poder. Em outras palavras, foram os governantes e os tribunais abusando da sua autoridade, deturpando a lei, que condenaram um homem inocente e soltaram um ladrão culpado. Exatamente como ainda acontece hoje em dia. Aliás, Jesus não tinha nenhum problema com os ricos. Joana e Susana contribuíram generosamente para o seu ministério, assim como José de Arimateia e Nicodemos, que providenciaram um sepultamento e túmulo dignos para o Filho do Homem. Os ensinamentos de Jesus não repudiam a riqueza em si, mas sim o apego a coisas materiais que desviam o coração da verdadeira fortuna que uma pessoa deve juntar. Os tesouros no céu, que a traça e a ferrugem não podem corroer e que os ladrões não podem roubar. E por falar em ladrões, Jesus foi traído por um deles. Segundo o Evangelho de João, Judas dizia se preocupar com os pobres, mas agia assim só para arrecadar mais dinheiro e tomar uma parte para si mesmo. Ou seja,
Jesus foi entregue à morte por um hipócrita, um homem que fingia cuidar dos pobres enquanto tratava de enriquecer. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. Meu coração, primeiro, das pessoas mais pobres desse país. Esse coração aqui funciona como se fosse um coração de mãe. Eu tenho aqui um coração de mãe. Finalmente, é preciso esclarecer uma grande falácia. A Bíblia não condena a propriedade privada. Tanto que 2 dos 10 mandamentos tutelam a propriedade. Não tomarás o que não é teu e nem cobiçarás o que não te pertence. Quer saber o que a Bíblia não vê com bons olhos? A cobrança excessiva de impostos para benefício de governos corruptos. Tanto que os coletores de impostos são retratados no Novo Testamento como grandes pecadores. Isso porque não existe virtude nenhuma em obrigar alguém pela força a dar o fruto do seu trabalho para um governo injusto. Taxação é muito diferente de caridade. A caridade é voluntária, generosa, amorosa. Quer conhecer o verdadeiro governo do amor? É aquele que corta os seus próprios privilégios para que sobre mais dinheiro para o cuidado com os pobres e necessitados. Tentar distorcer a palavra para transformar a Bíblia num manifesto socialista diz muito sobre a fé de certas pessoas. Mas tudo isso que eu disse até agora poderia ser resumido da seguinte forma: Jesus não era de esquerda, Jesus é Deus e ele opera muito além da nossa vã compreensão política.